Olá, se você ainda não fez isso, por favor, considere se inscrever. Eu quero tentar chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado. Este caso acontece nos Estados Unidos em setembro de 2024. Recentemente, um vídeo incrivelmente chocante e assustador tem circulado nas redes sociais. Imagens da câmera policial mostram um policial e uma mulher. A mulher parece estar em um estado de fúria assassina, deixando o policial sem outra opção a não ser se defender por qualquer meio necessário. Sydney Wilson era uma mulher de 33 anos. Ela nasceu na Pensilvânia, mas morava em Reston. Ela concluiu o ensino médio em Washington, corrente contínua, e depois obteve bacharelado na Universidade de Georgetown. Na Universidade de Georgetown, ela seguiu sua paixão pelo basquete graças a uma bolsa de estudos esportiva. Pelo que posso perceber, ela se destacou no esporte, já que era a capitã do time. Sydney media mais de 1,80 m, então tinha a altura ideal para esse esporte. Em maio de 2013, Sydney ganhou um prêmio por excelência em serviço comunitário. Após sua graduação, Sydney assumiu vários empregos antes de conseguir uma vaga como gerente de operações na JLL Media Atlantic. Em uma publicação no LinkedIn, Sydney escreveu: "Uma meta pessoal minha, em 2024, é não ser humilde. Eu faço um trabalho realmente ótimo e digno de nota, e sou responsável por ser meu melhor defensor." Por todos os relatos, Sydney parecia estar indo bem na vida. De acordo com quem conhecia Sydney, depois explicaram que ela amava crianças. É possível que Sydney tenha passado por algumas dificuldades na vida, já que ela também era uma palestrante inspiradora e motivacional. Ela conversava com jovens treinadas por ex-colegas de equipe que sonhavam em jogar basquete no ensino médio e faculdade. Isso parece ser algo do qual Sydney se orgulhava muito e que lhe dava um senso de propósito. No entanto, tudo isso de bom chegaria tragicamente ao fim quando, de acordo com algumas fontes, os problemas de saúde mental de Sydney começaram a causar alguns problemas. Na segunda-feira, 16 de setembro de 2024, por volta das 10h17 da manhã, um policial chamado Peter Liu pegou seu rádio policial. Do outro lado, o operador informou a ele sobre uma ocorrência envolvendo uma mulher que não estava bem mentalmente e estava agitada. O operador informou Peter que a polícia recebeu um pedido de um profissional de saúde mental para verificar o bem-estar de Sydney Wilson, de 33 anos. E assim, Peter partiu para um bloco de apartamentos na Sunrise Valley Drive, em Reston. Nesse momento, Peter já fazia parte da força policial há mais de 14 anos e era treinado em gerenciamento de crises. Então, ele seria um dos policiais mais qualificados para atender a esse chamado. Nessa região, essa verificação de bem-estar costuma ser feita junto a outro profissional de saúde mental. No entanto, o corresponsável habitual não pôde ajudar o oficial Liu, pois estava atendendo outra ocorrência no momento. Embora, de acordo com aqueles que avaliaram a situação posteriormente, isso acabaria sendo algo positivo. Pedro Liu chegou e bateu na porta de Sydney. Sydney abriu a porta sorrindo, mas imediatamente a fechou. Sem se deixar abater, o policial Liu continuou tentando falar com ela pela porta, e após aproximadamente 2 minutos, Sydney abriu a porta novamente. Oi, cara, meu sono oficial Lu. Como você está, Jesus Cristo? Ei, abaixe-se, olá! Isso! Afaste-se, afaste-se, isso! Isso! Ei, cara, eu também posso fazer isso. Por favor, afaste-se, isso, afaste-se, afaste-se, afaste-se! Quando Sydney abriu a porta, ela disse: "Como vai?", antes de rapidamente usar a faca para golpear o policial. Nesse momento, Sydney avança em direção ao policial, que recua dizendo: "Jesus Cristo!". O policial implora para Sydney, pedindo para ela se afastar. Ao levantar sua arma, Sydney realmente recua, mas apenas por um momento. Logo depois, ela se recusa e continua andando em direção ao oficial Liu.
Segurando a faca acima da cabeça de forma ameaçadora, Sidney continua andando em direção ao oficial Liu de um jeito que parece cena de um filme de terror clichê. Sidney, então, ataca o oficial de novo enquanto ele grita por reforço. O oficial conseguiu recuar depois de atirar em Sidney 2 vezes. No entanto, ela ainda continuou a atacá-lo de maneira incrivelmente violenta. Nesse momento, o oficial Liu decidiu atirar novamente. Sidney foi baleada um total de 3 vezes antes de cair no chão. O oficial Liu então pegou seu rádio para pedir ajuda, mas enquanto fazia isso, o sangue começou a jorrar de seus ferimentos. Em poucos instantes, todo o rádio policial dele estava completamente coberto com o próprio sangue. Depois de pedir reforço, o oficial Liu se aproximou de Sidney. No vídeo, é possível ver o sangue jorrando dele. Sidney ainda estava viva, então o oficial Liu pergunta se ela está bem. Porém, Sidney está tão ferida que só emite gemidos enquanto luta para sobreviver. Com a perda de sangue, o oficial Liu cai no chão. Outras pessoas que moravam no prédio começam a sair e perguntam ao oficial Liu se está tudo bem. Policiais e paramédicos chegam rapidamente. Imagens da câmera corporal mostram o oficial Liu caído em estado grave. O sangue está literalmente escorrendo pelo rosto dele enquanto o paramédico trata seus ferimentos. É aqui que as imagens terminam. Sidney Wilson foi levada às pressas para o hospital. No entanto, pouco depois de sua chegada, ela foi declarada morta. Peter Liu perdeu um pouco de sangue, mas felizmente seus ferimentos não eram fatais e ele recebeu tratamento para os ferimentos. Há uma imagem facilmente encontrada na internet que mostra o ferimento na cabeça do oficial Liu. A imagem é bastante gráfica, então, se você for sensível a esse tipo de imagem, não olhe. Após a morte de Sidney, seu antigo time de basquete universitário compartilhou uma postagem na qual disseram que estavam de luto pela trágica perda de Sidney Wilson e afirmaram que ela sempre faria parte do time. O funeral de Sidney foi realizado na Pensilvânia em 5 de outubro de 2024. Seu obituário diz que o legado de amizade, empatia e amor de Sidney viverá nos corações de todos que a conheceram. No entanto, imagens do incidente foram compartilhadas e, desde então, o time de basquete foi duramente criticado, com muitos pedindo para que a equipe removesse a postagem. Com a morte de Sidney, as pessoas passaram a olhar suas páginas nas redes sociais. Em suas páginas do LinkedIn e do Facebook, ela havia postado sobre ter recebido um certificado de treinamento em saúde mental em 2024. Ela escreveu: "Estou orgulhosa disso. Tornei-me certificada em primeiros socorros em saúde mental para adultos após 8 horas de treinamento necessário. Como gerente de pessoal, mentora, amiga, prima mais velha e filha, é importante ser capaz de ajudar e identificar desafios em mim mesma e nos outros. Acho que esse é o maior ato de amor." O chefe de polícia, Kevin Davis, então falou com a imprensa. Ele fez o que treinamos e esperamos que ele faça. Se ameaçado assim, reposicione-se taticamente se possível. Se você puder usar a distância, use-a. Se você puder buscar abrigo e ocultação, busque-os. Essas opções não estavam disponíveis para ele e ele ainda era atacado ao mesmo tempo. Davis então continuou dizendo: "Qualquer perda de vida é algo que todos nós lamentamos. A pessoa que perdeu a vida, neste caso específico, não é diferente. Ela tem uma família, amigos e entes queridos que a amavam muito. Eles estão de luto e abalados. Vamos orar por eles, e nossos pensamentos estão com essa família em particular." Kevin Davis continuou dizendo que poderia ter sido muito pior. Como disse antes, o profissional de saúde mental, que normalmente acompanhava a equipe, não estava disponível, pois estava em outra ocorrência. Kevin Davis acredita que a ausência do clínico evitou que o incidente fosse ainda mais mortal. Se Sidney tivesse agarrado o clínico primeiro, o policial Liu não teria disparado de imediato e o clínico provavelmente morreria. Depois, as imagens circularam nas redes sociais. Esse caso dividiu muitas pessoas. Há algumas pessoas que defendem Sidney. Uma pessoa disse que Sidney não deveria ter sido morto, mas sim imobilizado com uma arma de choque.
com uma pessoa dizendo que, por ela ser negra, eles a mataram, com outras pessoas defendendo a oficial Liu, dizendo que ela não era a vítima e que foi Sidney quem atacou a policial com a faca primeiro. A polícia já se pronunciou e disse que a oficial Liu foi colocada em serviço restrito, aguardando o resultado de uma investigação sobre o incidente. Pelo que eu sei, isso é um procedimento padrão e não indica que ele esteja com algum problema. Alguns afirmam que foi uma morte policial racista, dizendo que Sidney deveria ter sido imobilizada com um taser, não baleada, e que isso ocorreu por causa da cor da sua pele. No entanto, há outros casos semelhantes em que a pessoa morta era branca. Leah Baker é um caso que me vem à mente. Leah fez a mesma coisa. Ela tinha distúrbios mentais e atacou um policial com faca. Ela foi tratada da mesma maneira, talvez até de forma mais brutal, pois ao final do confronto com a polícia, os intestinos de Leah estavam para fora e um cão policial estava rasgando sua pele. Ela também morreu depois devido aos ferimentos. Chegar a uma conclusão tão cedo na investigação não ajuda em nada e só aumenta as tensões. O objetivo deste vídeo é fornecer um pouco de contexto sobre as pessoas envolvidas nesse vídeo que agora se tornou viral. Analisando o histórico de Sidney, parece que ela realmente não estava em um bom estado mental e estava claramente passando por uma crise intensa. É compreensível que as pessoas estejam revoltadas porque um ser humano foi morto e talvez acreditem ingenuamente que reagiriam de forma diferente naquela situação e que, de alguma forma, conseguiriam desarmar Sidney sem matá-la. Mas é importante lembrar que lágrimas nem sempre funcionam. Ela colocou a vida de um policial em perigo e esteve muito perto de matá-lo. O caso de Sidney Wilson dividiu opiniões sobre qual seria a resposta adequada. Imagino que a seção de comentários deste vídeo ficará cheia desse debate.